Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar. As noites de Copa voltaram. E os dias também. Aqui no Globo Esporte você vê tudo. Libertadores em ação, gols ontem, vou te mostrar. Vamos falar também de Sul-Americano. O Cruzeiro já tá no Equador. Mas aqui você não precisa nem de passaporte pra viajar. O nosso giro no continente começa na Venezuela. Amanhã tem a estreia do Galo contra o Caracas. E Guilherme Frossar tá lá na cola da delegação do Atlético. Tá aí, ó, em pé na área técnica. Como é que foi a chegada do Galo aí, Frossar? Conta pra gente. Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde pra você, pra quem tá com a gente no Globo Esporte. Foi bem tranquilo. Ao contrário do ano passado, quando o Galo também jogou em Caracas, pra este ano, o Galo conseguiu fretar um avião. Então escolheu ali o horário ideal pra viajar e conseguiu viajar só com uma perna, um voo só, né? Direto de Confins aqui pra capital venezuelana, que é uma tranquilidade muito maior em termos de logística. Ano passado, o Galo precisou pegar 3 aviões pra chegar aqui. Os jogadores chegaram no hotel aproximadamente 8h15 da noite, hora local, que é às 9h15, hora de Brasília. Então tiveram tempo para descansar. Hoje vão treinar aqui na capital venezuelana no período da tarde. O Zaratio vai conceder entrevista coletiva e viajou todo mundo, com exceção do Edenilson, que está com uma lesão no cotovelo, e do Rubens, que já não jogou o clássico por uma fratura na mão direita. Todos os titulares viajaram aqui para a Venezuela. O Gabriel Milito deve usar todo mundo. Aliás, Milito, não estará aqui na área técnica porque ele está suspenso. Ainda quando era treinador do Argentino Júnior, ele foi expulso num jogo pela Libertadores contra o Fluminense, inclusive, última partida da equipe argentina na última edição da competição. Por isso, ele cumpre suspensão e não vai comandar o time. O Leandro Ávila, que é auxiliar do Milito, esse sim estará aqui na área técnica para comandar os jogadores do Galo para esse jogo de amanhã. O Atlético, portanto, tendo quase todo mundo à disposição. Vamos ver a escalação amanhã, Maurício. Caraca, Frossar, quanta informação. Aproveita, então daqui a pouco você volta pra me contar um pouco mais desse adversário do Galo do jogo de amanhã. Daqui a pouquinho eu te chamo. Ela voltou! Eba, a Globo Esporte está de volta pra gente falar mais do Atlético que estreia na Libertadores amanhã contra o Caracas. Então vamos pra Caracas, na Venezuela, com o Guilherme Frossar, porque o grupo G, que é o grupo do Galo, tem o Peñarol do Uruguai, tem o Rosário Central da Argentina. E esse Caracas, hein, Frossar, é o adversário mais tranquilo desse grupo? Ah, Maurício, com certeza, né? O time mais modesto desse grupo G da Libertadores, um time que não é tão popular nem aqui na capital venezuelana, não é uma equipe que tem muitos torcedores. A gente está aqui no estádio, sim, bem arrumadinho, é o estádio da Universidade Central da Venezuela, que é a universidade de maior prestígio aqui no país. Capacidade para 20 mil torcedores, amanhã a gente não deve ter nem 5 mil. É uma torcida realmente pequena, não vai ser aquele climão de Libertadores. O time também não está bem no campeonato local, é apenas o 11º colocado, vem de 8 jogos sem vitória, sequência que causou aí a demissão do técnico Léo Gonçalves, que foi demitido justamente depois da última derrota do Caracas. O Endry Meléndez, que já foi treinador interino do Caracas, treinava também as categorias de base do clube venezuelano, assumiu agora como efetivo, não está de interino dessa vez, escolheram de fato o Endry Meléndez para seguir a temporada do Caracas. É esse o time que o Galo vai enfrentar amanhã. Até aqui na Venezuela, o Atlético é tratado como franco favorito para o jogo. Maurício, volto com você. Tá certo, Frossar, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Tô gostando desse trem de viajar. Vamos à Venezuela. Amanhã tem Galo na Itatiaia a partir de 6 horas. É a jornada esportiva, a estreia na caminhada desta Copa Libertadores, edição 2024. Cláudio Rezende tem os detalhes. Um abraço pra você. Bom dia, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Bom dia a você, bom dia também pra Nath, pro Alê, pra todos que nos acompanham aí no Brasil, em todas as partes do mundo, pela Itatiaia. Estamos aqui em Caracas, na Venezuela, capital venezuelana, que tem um tempo nublado. Na manhã desta quarta-feira, 27 graus, tá calor. E hoje o Atlético tem a manhã livre. Jogadores sem nenhuma atividade agora, pela manhã apenas uma sessão de vídeo, né? Costuma acontecer aqui após o café da manhã. Aqui temos 1 hora a menos, então são 10 horas 38 minutos. Amanhã o jogo será 6 da noite, aqui 7 da noite. A bola rola aí, horário de Belo Horizonte. E a Itatiaia desde ontem à noite aqui em Caracas. Nós acompanhamos a chegada do Atlético. Quem está na live da Itatiaia, vendo imagens aí da chegada da delegação do Atlético, o voo fretado foi muito tranquilo. 5 horas e meia de viagem direto de Confins para Caracas. E os jogadores chegaram já por volta de 8 horas da noite. Aqui tiveram jantar no hotel
E agora o descanso pela manhã. O técnico Gabriel Milito faz um treino hoje à tarde aqui na capital venezuelana para definir os últimos detalhes, né? O que ele vai fazer para esse jogo. Ele tem todos os titulares, são 24 atletas relacionados para essa partida. Todos os titulares, repito, estão aqui na Venezuela. E eu conversei com o Alisson. O Alisson vai ter a primeira experiência, atacante revelado na base, joia do Atlético. Alisson, que tem um carinho especial do torcedor, né? O atleticano sabe que ele pode fazer muita coisa. É um jogador ainda em processo de amadurecimento e vai ter essa experiência. Primeiro jogo de Libertadores na carreira. Como que tá essa ansiedade, a expectativa? Fala conosco, Alisson. Muito ansioso, muito feliz por estar vivendo esse momento. Espero que a gente venha fazer uma boa partida. Espero que eu seja pé quente aqui hoje. Hoje não, né? Na quinta-feira. E é uma experiência incrível, mano. De verdade, tá vivendo a Libertadores é um peso a mais, mas creio que a gente vai fazer um bom campeonato. Foi uma boa estreia, né, do Milito, principalmente no primeiro tempo. O grande desafio é continuar, né, naquela pegada do primeiro tempo, o jogo inteiro, é isso que ele vem falando com vocês? Sim, aconteceu que a gente meio que desorganizou no segundo tempo, mas o primeiro tempo mostrou que a nossa postura mudou, que a nossa postura tá mais... a gente tá mandando mais, né, na nossa casa e espero que com o tempo, o mais próximo possível, a gente consiga nos adaptar muito bem com o treinador e os resultados vão vir. Não dá para poder dividir as coisas, né? Agora é Libertadores, mas tem uma final do campeonato domingo. Dá para o pensamento ficar só aqui na Libertadores? Para mim eu consigo, né? Eu consigo, porque eu acredito que esse jogo de quinta vai ser uma oportunidade para mim. E no domingo eu penso no próximo jogo, assim, cada jogo é um jogo. Então, no domingo tá distante ainda, Libertadores é um campeonato muito pesado e a gente espera ter que estar todo o pensamento focado na Libertadores. Tá aí então, participação do Alisson conosco aqui direto de Caracas, na Venezuela. Ô Cirilo, eu já vou até rolar a bola pra vocês, porque o Alisson falou aí, ó. Eu estou conseguindo separar sim, porque vai ser uma grande oportunidade para mim. O Alisson deu uma dica aí, ou será que ele só tá despistando, ou ele deu uma dica que ele vai jogar no jogo de amanhã aqui? Eu senti que o jogador tá querendo aproveitar essa de jogar uma Libertadores na América, Cirilo. Pois é, cara, me chamou a atenção essa entrevista aí do Alisson, trazida pelo Cláudio. Conversar com os comentaristas da Itatiaia. Natália Fiuza, um abraço, bom dia, Natália. Um abraço pra você também, Cirilo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia, também ao Ale, ao Cláudio Rezende. Vamos lá, como é que o Alisson pode jogar nesse time do Milito, pelo que você viu no clássico fim de semana na Arena MRV? E você acha que foi despiste ou que ele vai pro jogo mesmo? Pois é, eu também tô na curiosidade, a gente até falava aqui, né, em off, sobre essas possibilidades do time do Atlético. Me chamou a atenção, por exemplo, o fato do Zarate ter sido escolhido pra dar entrevista daqui a pouco. Achei que o Zarate pudesse ser um cara a ser preservado, até por vir de lesão, só jogou o clássico no último final de semana. Agora, o Alisson, ele precisa, pra ser titular, Cirilo, ele vai ter mais obrigações na hora de recompor, né? O Milito não costuma jogar com aquele ponta bem aberto, né? Ele joga mais com meio-campistas que jogam por dentro, que constroem por dentro, e ele dá amplitude no campo com os alas. No caso, no último final de semana, era o Saravia bem próximo à linha direita e o Arana bem próximo à linha esquerda. Então ele dá amplitude, esses jogadores que chegam à linha de fundo, que exploram o corredor, são os alas. Os meias constroem por dentro e você tem a dupla de ataque. Para colocar o Alisson, ele precisa mexer nessa estrutura. Ele pode, por exemplo, jogar com uma linha com 2 zagueiros, 2 laterais, utilizar o lateral mesmo como lateral e dar amplitude no campo com o Alisson pela direita? Pode, mas aí ele não pode abrir o Paulinho pela esquerda, porque senão ele vai cometer o mesmo erro que o Filipão cometia, né? Que era desfazer a dupla. Eu acho que pelo modelo tático que o Milito implantava no Argentino Júnior e parece implantar agora no Atlético, o Alisson não tem bem as características para ser titular. Mas eu acho que numa determinada ocasião, pensando esse jogo, que o Atlético pode precisar dar uma rodada no elenco, ele pode abrir mão, por exemplo, dos 3 zagueiros, utilizar um Mariano para fazer a saída de 3
e aí o Mariano jogar como um terceiro homem pela direita, e aí ele fecha como um zagueiro na hora de se defender, mas fica mais preso no campo defensivo e solta o Alisson pela direita, e na esquerda você solta o Arana para continuar atuando como um ala. O substituto do Arana poderia ser inclusive o Rubens, se tivesse bem, né, se tivesse tido o problema na mão, quem não mudaria a característica, o Rubens poderia ser esse ala pela esquerda, mas eu acho que para a entrada do Alisson, ele teria que abrir mão de um zagueiro de ofício, para ter talvez um lateral fazendo essa função, e aí seria o Mariano. Dentro dessa perspectiva, fica a dúvida, será que ele vai desfazer algo que provavelmente é o que ele vai mais utilizar, ou será que ele vai dar sequência a esse time com 3 zagueiros justamente pelo pouco tempo de trabalho, porque ele precisa do entendimento, ele precisa da repetição, até pensando no jogo do próximo final de semana, que é muito importante. Acho que a dúvida do Milito tá aí, como poupar algumas peças, mas sem desfazer demais a cara do time, porque ele precisa dar sequência pro trabalho dele encaixar. Ale Oliveira. Opa! Tudo bem, Ale? Bom demais, viu? É um prazer sempre estar ao seu lado, da Nath e de todo mundo que nos consagra na rádio, mas é bom a gente sempre lembrar isso aí. É importante. Pra não falar besteira também, que é a mais ouvida do Brasil. Se você falar bobagem aqui, assim, o áudio roda no WhatsApp, nos grupos aí em 2 minutos. E eu falava já em veículos que não eram tão ouvidos. Você imagina agora, né? Que eu sei que eu posso ser cancelado de verdade, com força, né? Então é bom a gente sempre lembrar, ok? É melhor manter a calma. Ô Ale, como o Alisson pode jogar nesse Atlético, como ele pode funcionar nesse novo sistema, o novo momento do Atlético, Ale? É bom a gente lembrar algumas coisas, né? O Atlético nessa temporada, embora não tenha jogado bem, ele jogou mais com 2 zagueiros do que com 3, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que o futebol, ele não foi feito a partir da saída de 3. Tem gente que, inclusive, não usa esse desenho e que consegue jogar, porque senão a gente fica com a impressão que só existe a saída de 3, que foi consagrada aqui no Brasil com o Abel, né? O Abel tem esse costume que já está sendo muito questionado também no Palmeiras. Porque o Abel, inclusive, ele faz um time titular com Marcos Rocha e Mike. São 2 laterais, né? Num time que tem outras opções. Então, o Atlético jogou mais com 2 zagueiros na vida dele do que com 3. Então, até pela necessidade, isso pode acontecer, mas com muita tranquilidade. Outra coisa, o Alisson ele pode ser utilizado porque eu acho que o Atlético pode, principalmente contra um adversário frágil, muito frágil, mais frágil do grupo, talvez o mais frágil dessa edição da Libertadores, jogar com um time alternativo muito forte. Muito forte. Porque daí você iria com o Rabelo e mais um zagueiro. E aí os 3 jogaram. Talvez o Lemos seja o que tenha mostrado maior debilidade física, né? Embora o time tenha passado por uma intertemporada, né? O time ficou treinando aí e o Lemos estava cansado, mesmo assim. Mas Rabelo e um zagueiro que você queira escolher. Pode colocar o Patrick na esquerda e o Mariano na direita. O Mariano entrou no final do jogo ali como zagueiro, também é uma substituição inexplicável. Otávio, Alan Franco e Scarpa. É um meio campo ruim? Não é, não. Não é ruim. Aí você pode colocar Alisson, aí um centroavante, se for um que tá vivo, é o Cadu, se for um que não tá entre nós, é o Vargas, e ainda tem o Pedrinho. Achei que o que não está entre nós era o Kardec. Mas esse não vem nem sendo relacionado, acho que ele não tá entre nós mesmo, né? Nem na mesa branca ele aparece. Definitivamente o Allan Kardec não está, né? Nem na mesa branca ele tá aparecendo o Kardec. Mas de qualquer maneira, você tem um time aí, meu amigo, que é pelo menos umas 5, 6, 7, 8 vezes mais caro do que o nosso querido Caracas e melhor. E aí, meu amigo, isso é profissional. O que você está dizendo é que o reserva do Atlético, se fosse colocado em campo, teria a obrigação de vencer o Caracas? Eu acho que sim. Eu não gosto de falar de obrigação no futebol, porque o futebol não é um campeonato de olerite. Ainda tem olerite que fala, não? Tem. Mas não é um campeonato de orçamento, entendeu? Mas eu acho que é um tanto favorito. Agora, os caras têm que querer se mexer. Eu não achei esse time ruim, não. Não é não. É bom. É um time que tem todas as condições de ganhar do representante da Venezuela. Então daí o Alisson se encaixaria do lado direito ali, onde ele se sente à vontade, e pra mim até seria protagonista nessa formação aí. Eu acho que se ele mexe muito no time, aí eu acho que ele tem que optar pela ideia do Alê. Se for pra mexer muito, joga com 2 zagueiros, joga com 2 laterais, coloca o Otávio na marcação no meio campo, até porque o Caracas não vai oferecer tanto perigo assim, né? Então acho que dá pra você descansar o Batalha. Você vai ter o Mariano próximo dos zagueiros, que ajuda na construção do jogo, também. Seja numa saída de 3 ou não. Ele tá ali, ele tem um bom passe, tem uma boa bola longa. Eu acho que é um jogo pro Franco ser titular. O Franco pode jogar ali um pouco mais pela esquerda, você dá um pouco até mais de liberdade a ele
para ajudar na construção do jogo, pensando na inferioridade do adversário. Eu acho que o Scarpa é um cara que tem que ser titular, porque ele não jogou no final de semana, então não tem nem meio que justificativa para ele ficar fora. Na composição dos zagueiros, eu daria sequência ao Lemos, porque eu achei que ele sentiu falta de ritmo de jogo no clássico do último sábado. E eu acho que o Alisson pode ser uma peça importante também, no sentido de que o mais óbvio é esperar um Caracas mais fechadinho, né, Ale? Mais resguardado, ali, mais defensivo. E o Alisson é aquele ponta que é do drible, do 1 contra 1, de quebrar uma linha, né, de aparecer nas costas do marcador. Ele não é necessariamente aquele ponta que precisa de muito espaço para correr. Ele consegue se virar ali com a marcação mais próxima. Então, acho que o Alisson pode ajudar também nesse sentido. Vamos falar desse Caracas com o Álvaro Damião. Aliás, o Caracas que... Como é que fala? Qual que é o nome do campeonato da Venezuela? O Venezuela não? É isso aí? Caracas, moleque. Lá, no Caracas, moleque, lá. O Caracas é o 11º colocado, hein? São quantos times? 14 times. Ele é o 11º com 2 vitórias, hein? Quanto tempo sem vencer, Zeredo? 8 jogos sem vencer o Caracas. Tem 10 jogos, ele venceu os 2 primeiros e os 8 seguintes ele não venceu, né? É esse Caracas que o Atlético vai enfrentar. Tô fazendo essa reflexão dentro da análise trazida pelo Ale, complementada pela Nath, quanto a possíveis escolhas. O Cláudio fala já. Primeiro fala o Álvaro Damião sobre esse adversário venezuelano. Alô, Álvaro. O time do Caracas, que enfrenta o Atlético amanhã, será confirmado pelo novo treinador após o treino desta quarta-feira, o último antes da partida, Cirilo. Perfeito, Álvaro. Siga, Cláudio. E aqui, hoje à tarde, o técnico Milito vai fazer os últimos testes, vai ser um treino fechado. E não vai ser no estádio, não vamos ter aí o reconhecimento do gramado. Conmebol vem preservando bastante os gramados dos estádios para que se tenha um bom futebol, né? E muitos gramados sofrem. Eu lembro que o ano passado a gente esteve aqui, Galo e Carabobo, na pré-Libertadores, nesse mesmo estádio da Universidade Central da Venezuela. E na época os jogadores do Galo reclamaram de um campo bastante duro. Então vamos ver como que estará para esse jogo de amanhã, daqui contra o Caracas. Hoje o treino vai ser no campo do Colégio Santo Agostinho del Paraíso, num colégio aqui da cidade de Caracas, o treinamento do Atlético. A Nath falou aí, a gente vai acompanhar a entrevista do Zaratio. O Zaratio é o escolhido para conversar com a imprensa hoje, aqui antes desse treinamento. Agora, pelo que a gente apurou, pelo que a gente está conversando, Cirilo, não creio um time do Atlético tão desfigurado como, por exemplo, o Ale deu essa ideia aí. Ele pode mexer, sim, 1, 2, 3 peças no máximo, mas o técnico Milito, até pela importância da Libertadores. E ele está querendo também mais jogo para esse time. É uma oportunidade para a turma entender um pouco mais o estilo dele. Então, não creio um time muito desfigurado, até porque ele trouxe todo mundo, né? Trazer todo mundo e colocar todo mundo no banco também é uma situação um pouco complicada. Então, eu creio num Galo forte para começar o jogo amanhã, viu, Cirilo? Boa, Cláudio, vejamos. E aí tem que saber o que vai representar no fim de semana, né, Rezende? Para saber a formação do Atlético pro fim de semana. Vale lembrar que meio de semana que vem tem Libertadores de novo. No outro fim de semana tem Brasileiro. Aliás, eu tô na contagem regressiva, viu, Rezende? Faltam 10 dias pro Brasileiro, não tem tabela ainda. A cada dia a gente vai atualizando, que talvez até a véspera saia a tabela, para os times saberem aí que dia vão jogar. Por enquanto faltam 10 dias, viu, Cláudio? E não sai a tabela, o Galo vai jogar contra o Corinthians, fora de casa, tem que arrumar a viagem e por enquanto não consegue saber se o jogo é sábado, se é domingo, pode até ser segunda-feira. Então, é situação que a gente não esperava ter esse ano, né? Ano passado a gente teve uma rodada do campeonato que foi marcada segunda-feira para ter jogo sábado. Espero que a gente não tenha isso de novo, porque não estamos vendo motivos para isso, né? Por que está demorando tanto a CBF? Aqui, no caso, a Libertadores está tudo definido, que é a competição que a CBF tem que esperar, tem todos os jogos marcados, e aí agora falta realmente só esse ok aí da CBF. A gente continua por aqui, Cirilo, daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente falou de Brasileirão, de Libertadores, o Galo está lançando um pacote aí de ingressos para a torcida, hein? Para Brasileirão e para Libertadores, com preços interessantes para a Arena MRV. Na volta eu trago aqui no Rádio Esporte, Cirilo.